Se você precisa descobrir o carregamento que vai ser distribuído nas suas vigas, nesse vídeo você vai saber como fazer o cálculo exatamente no passo a passo. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Essa é a segunda parte da nossa aula, onde na primeira parte nós descobrimos, através do método das charneiras, qual que é a área de influência que a nossa laje ocasiona em cada uma das vigas. Aqui é uma representação que nós aprendemos lá na primeira aula. Com base nos ângulos que nós temos, nós podemos traçar qual que vai ser essa área de influência. Se você ainda não assistiu à aula, eu aconselho que você faça uma pausa, volte à primeira aula e depois retorne aqui para essa segunda parte. Aqui nós vamos partir do princípio que nós vamos calcular apenas a primeira laje, já que o raciocínio utilizado é o mesmo para essa segunda laje. E essa laje que nós temos, ela vai ser na dimensão de 4,70 nesse eixo e 5,85 metros nesse outro eixo. Vamos ler o enunciado aqui. Supondo que temos uma laje de concreto armado para dormitório, com espessura da laje de 10 centímetros, contrapiso de 6 centímetros e revestimento porcelanato com 2 centímetros, isso já considerando a argamassa. A argamassa será de cal, cimento e areia. Essas informações são essenciais na hora de calcular qual que é o peso que nós vamos ter. Apenas fazendo um relembrar EVV sobre a questão do peso próprio da laje, nós temos que considerar o seguinte. Nós temos que considerar a questão do peso específico, no caso, aqui nós estamos fazendo da laje. E a laje, qual que é o material que nós utilizamos? Exatamente a questão do concreto armado. E o peso específico desse concreto armado, ele é tabelado. No caso, a norma que rege esse tipo de informação é a NBR 6120 e a última versão foi de 2019. Então nós colocamos a questão do peso específico do concreto armado, que é de 25 kN por metro cúbico. E o detalhe que foi dado lá no enunciado, a espessura dessa laje de 10 centímetros. Só que nós temos que tomar um cuidado que todas as unidades devem ser iguais. No caso, os 10 centímetros têm que ser passado para metros. Aí fica o seguinte, 25 kN por metro cúbico vezes 0,1 metro. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 2,5 kN por metro quadrado. Esse resultado reflete apenas o peso próprio da laje. Isso tem que fazer com contrapiso, fazer com revestimento. E nós temos um vídeo aqui no canal exclusivo, onde eu te mostro fazer o passo a passo desse tipo de cálculo. No geral, para calcular o peso próprio do material que está sendo analisado, aqui no caso a laje, nós temos que considerar o peso específico do material analisado e a altura ou espessura daquele material. Se você observar aqui, nós temos um pequeno trecho da NBR 6120. Como eu falei para você, o concreto armado tem peso específico de 25. Então é tudo questão de análise e consultar qual que é esse tipo de material na nossa tabela. Vamos avançar mais um pouco nos nossos estudos. Se nós fizermos o peso próprio do contrapeso que foi dado lá no enunciado, o peso específico nós vamos ter de 19 kN por metro cúbico, já que nós vamos ter uma argamassa de cimento, cal e areia. Aqui na tabela é 19, por isso que reflete nesse dado aqui. E a espessura do nosso contrapiso de 6 centímetros. Passando para metros, nós vamos ter 0,06 metros. Fazendo a multiplicação de 19 por 0,06 metros, nós vamos ter 1,14 kN por metro quadrado. A próxima etapa é fazer o peso próprio do revestimento. Sempre segue a questão da mesma linha, o mesmo raciocínio que nós temos que aplicar aqui. A questão do peso específico do material, no caso o porcelanato, que vai ser de 23 kN por metro cúbico, e a questão da sua espessura, que é de 0,02. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 0,46 kN por metro quadrado. E agora você pode pensar, se nós descobrimos a questão do peso próprio da laje, do contrapeso e do revestimento, já que é o carregamento, as cargas permanentes que nós vamos ter ali naquele local, nós temos que fazer o somatório. O somatório vai ser de todas essas cargas. Nós vamos ter um somatório de 4,1 kN por metro quadrado. Anota esse valor aí. Só que na nossa laje, como que é um dormitório, nós temos a questão da sobrecarga. Aquela mesma NBR citado para você, NBR 6120, ela vai trazer a questão, uma lista gigante de possíveis sobrecargas que nós podemos ter. No caso, é dormitório, nós temos que considerar a sobrecarga de 1,5
kN por metro quadrado. Esse 1,5 kN por metro quadrado, você tem que somar aquela carga anterior das cargas permanentes, que é 4,1. Fazendo esse somatório, nós vamos ter 4,1 mais 1,5, dando um total de 5,6 kN por metro quadrado. Como que na aula anterior nós descobrimos qual que é a área de influência de cada uma dessas figuras aqui, nós temos que descobrir qual que vai ser o carregamento distribuído na nossa viga. Vamos começar aqui fazendo a questão de numeração das nossas vigas. Essa viga superior, vamos dar o nome dela de V1. Já essa inferior, V2. Essa na lateral, V3. E essa outra, V4. Isso vai ajudar a identificar qual que é o elemento que nós estamos trabalhando. Se nós fizermos o seguinte, pegar a área desse trapézio aqui, que reflete a viga V1, que é 5,48, e multiplicar pelo aquele carregamento total da laje, e vale ressaltar que o 5,6 é o carregamento por metro quadrado dessa laje. Ou seja, nós temos que pegar essa área de 5,48 que nós temos aqui e multiplicar por 5,6. Isso vai dar um total de 30,69 kN. Vamos fazer o mesmo raciocínio para a viga V2. Qual que é a área de influência que nós temos aqui desse trapézio que vai refletir na viga V2? 9,49. E a mesma carga que nós utilizamos, essa carga equivale para essa laje, então nós vamos utilizar essa carga para todas as vigas, para todas as áreas de influência. Então nós multiplicamos 9,49 vezes 5,6. Isso vai dar um total de 53,14 kN. Fazendo para a viga V3 e a V4, já que vão ser áreas iguais, nós temos 6,26, que é a área de cada um desses triângulos, multiplicado pela carga que nós temos, que é 5,6 kN por metro quadrado. Aqui vai dar um total de 35,06 kN. Como já mencionado para vocês, ao fazer o cálculo da nossa laje, nós temos que dar prioridade por essa área por metro quadrado, justamente porque facilita muito quando nós vamos descobrir, fazer a compatibilização da área com o carregamento. Agora nós temos que fazer o seguinte, já que nós sabemos o carregamento que vai estar influenciando aquela viga, nós temos que dividir pelo vão. Aqui na viga V1 vai ficar o seguinte, nós pegamos o 30,69 kN e dividimos qual que é esse vão. Aqui, se você observar, o vão é de 4,70 metros. Então, nós pegamos e dividimos por esse valor. Fazendo a divisão, nós vamos ter 6,53 kN por metro. O mesmo raciocínio nós vamos utilizar para a viga 2. Nós pegamos o carregamento, a nossa carga aqui na viga, e dividimos pelo vão. Aqui vai ser 53,14 dividido por 4,70. Esse 4,70 é o mesmo do vão da viga V1. Essa divisão vai dar um total de 11,30 kN por metro. Já a viga V3 e a viga V4, que tem a mesma área e por isso teve o mesmo carregamento, nós temos que dividir pelo vão, aqui vai ser diferente. Esse vão é 5,85 metros. Fazendo essa divisão, nós vamos ter 5,99 kN por metro. Ou seja, a cada metro dessa viga, nós vamos ter um carregamento de 5,99. Essa é uma etapa fundamental no nosso projeto, já que essas cargas elas vão influenciar no nosso dimensionamento. Uma vez que você erra essas cargas, mas faz o dimensionamento corretamente, acaba que não vale, já que nós vamos estar trabalhando com um elemento, com uma situação que não é a real. Espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!